e muito agradecer ao Secretariado por me ter formulado o convite para poder partilhar algumas ideias em torno de um tema que eu considero importante no que diz respeito ao funcionamento do campo dos mídias no nosso país. E preparei aqui uma apresentação para poder orientar aquilo que será a minha apresentação em torno deste tema. E a apresentação contempla os seguintes aspectos. Começarei por fazer algumas considerações iniciais e depois farei uma breve contextualização e conceptualização da economia política da comunicação. E, em seguida, falarei um pouco da lógica do funcionamento da televisão, porque mesmo falando dos mídias, não estou a falar dos mídias de forma geral, estou a falar especificamente da televisão. E depois falarei sobre a produção de conteúdos e, finalmente, irei tecer algumas considerações finais em torno do tema. Bom, todos nós sabemos da complexidade de analisar o fenômeno comunicacional. A comunicação é tão ampla e ela pode ser vista sobre diversos ângulos. E eu trouxe aqui esse modelo que nós todos conhecemos, todos aqueles que estudaram comunicação se lembram muito bem deste modelo do Lasswell. Quem diz o que a quem, com que canal, para que efeito, que foi uma das primeiras abordagens do campo da comunicação, embora eventualmente o Lasswell tenha cingido o seu foco no estudo sobre os efeitos da comunicação naquela altura quando tudo começou. E isso eu trago de volta esse modelo para mostrar o quão a comunicação e os mídias, de forma específica, podem ser vistas sobre várias perspectivas. E é a partir dessa amplitude do fenômeno comunicacional que nós adotamos apenas um dos ângulos, que é o ângulo da economia política dos mídias, a economia política da comunicação de forma geral e dos mídias de forma específica. Por favor. Vou rapidamente, não quero vos maçar com divagações teóricas, mas eu queria, de forma muito rápida, tentar contextualizar e, de alguma forma, trazer um pouco o contexto sobre o que é a economia política, como é que essa abordagem, esse ângulo, olha a comunicação. E, como nós todos sabemos, todos os estudos a serem feitos a partir desse ângulo, não tem como não se recordar daquele que é o fundador, daquele que é o princípio, que, pela primeira vez, mesmo não tendo estudado os meios de comunicação, porque na sua altura não tinha desenvolvido os meios de comunicação, coisa que vai acontecer no século XX. Mas, de todas as formas, é a partir da sua contribuição, principalmente naquela obra conhecida que é a Contribuição Crítica da Economia Política, onde emana toda a abordagem que versa sobre esses aspectos. Entretanto, no sentido mais restrito, naquele que nós temos estado a seguir, nós estamos a entender a economia política como o estudo das relações sociais, em especial das relações do poder, que constitui a produção, distribuição e consumo, e aí incluindo os recursos de comunicação. Então, é por isso que nós estamos a
a abordar a comunicação sobre o ângulo da economia política, nos interessando sobre como é que acontece o processo da produção, da distribuição e do consumo dos bens comunicacionais. Em termos contextuais, rapidamente, só querendo aqui lembrar a abordagem que é feita. A primeira abordagem podemos localizar como tendo sido feita por um pensador americano, que é Herbert Schiller, que ele analisou a estrutura econômica internacional dos meios de comunicação. Considera-se como tendo sido a partir dali que tudo inicia, mas essa abordagem foi influenciando pensadores, tanto de um lado como do outro lado do Atlântico, ou seja, no continente americano, mas também na Europa. É por isso que vamos encontrar também na Grã-Bretanha pensadores como Peter Golding e Nicholas Garner, que também vão se interessar por estudos dos meios de comunicação através do ângulo da economia política e de forma muito específica, analisando como os meios de comunicação massiva participam no processo de estratificação social. Na França também, mesmo que sendo tardiamente, ou seja, no continente europeu, nós vamos ver que só tardiamente é que vão se desenvolver os estudos na área da comunicação, diferentemente do contexto americano, onde inicialmente se desenvolveu. Mas, entretanto, mesmo que tenha sido tardiamente, vamos encontrar também, por exemplo, aqui na França, Miege e Fricki, que vão também se interessar em abordar a comunicação sobre essa perspectiva. E na Espanha também temos um grande grupo de pensadores que desenvolvem essa pesquisa, mas aqui eu destaco apenas dois, que é Bustamante e Zalo, que vão estudar muito especificamente a questão das indústrias culturais. Na América Latina também pensadores, principalmente aqueles pensadores que estavam mais voltados à questão da dependência cultural, um conceito que se desenvolveu na América Latina, fazendo contraponto àquilo que eram os interesses americanos em dominar o mundo através de conteúdos comunicacionais. Então, vai se desenvolver na América Latina uma vertente que vai desenvolver os estudos nos marcos da economia política, mas tendo sido influenciado pelo contexto de dependência cultural. No Brasil também temos César Bolanho e Valério Brito, que também vão se interessar por essa questão. Aqui no nosso contexto, mais especificamente em Moçambique, nós temos estado também a enveredar por esse caminho, estudando a economia política da comunicação, mas muito especificamente abordando o setor televisivo. E é exatamente nesse contexto que nós falamos da lógica do funcionamento da televisão em Moçambique, uma questão que vem nos criado questões, perguntas, desde já há uns anos para cá. Então, temos estado a procurar perceber qual é a lógica do funcionamento dos meios de comunicação em Moçambique. Uma das primeiras constatações que nós fizemos é a questão da multiplicidade da oferta. A partir do momento em que foi divulgada a lei da imprensa, a lei 18/91 de 10 de agosto, assiste-se no país a multiplicidade de oferta, ou seja, surgiram muitos jornais, muitas rádios, muitas televisões e agora recentemente também mídias na base online. Então é isso que nós falamos da multiplicidade da oferta. Aqui trago um pouco aquilo que é o marco regulatório, a questão da regulamentação do campo dos mídias, que também é um dos assuntos que temos nos interessado, embora não especificamente aquilo que nós pretendemos aqui nessa conversa que nós vamos ter agora, mas aqui trago um pouco aquilo que, em termos legais, o que existe que
que fundamenta o funcionamento do campo midiático no país. É verdade que há muitos aspectos que precisariam de regulação, que clamam por regulação, que ainda não existe e que faz com que o funcionamento não obedeça àqueles critérios que seriam desejáveis do seu funcionamento. E, entretanto, já tinha feito referência à abertura legal, à questão legal, mas também aqui referenciando que foi a Constituição de 90, que de alguma forma vai permitir a abertura para a pluralidade de opiniões, e nesse contexto surgiu a lei da imprensa, e surgiu a multiplicidade da oferta, e como resultado dessa multiplicidade da oferta, há uma disputa. Nós sabemos que o normal do funcionamento dos mídias, eles vivem da publicidade. Entretanto, nem todo o bolo publicitário é suficiente para tantos jornais que surgiram, para tantas rádios que surgiram e para tantas televisões que surgiram. E isso cria alguma concorrência e, em virtude disso, a necessidade da fidelização da própria audiência. Há um esforço a ser feito por cada jornal, por cada rádio, por cada televisão, no sentido de poder fidelizar a sua audiência e, a partir daí, poder ter a viabilidade econômica, que é a razão última do funcionamento de qualquer empresa no capitalismo, e também não é diferente no que diz respeito às empresas do setor comunicacional. E, tratando-se de televisão, a finalidade última é produzir programas, que são esses programas que deverão ser o atrativo para a sua audiência, e a partir daí vamos falar um pouco sobre os conteúdos, que é aquilo que mais nos interessa especificamente nessa conversa de hoje. Então, em 2009 nós tínhamos analisado a programação e fizemos, juntamente com o núcleo de pesquisa que nós temos estado a observar o funcionamento, a lógica dos mídias em Moçambique, fizemos rapidamente alguma revisitação daquilo que seria o funcionamento da televisão e, concretamente, sobre a produção de conteúdos. E, como nós não tínhamos assim muito tempo para podermos ver na sua amplitude de toda a televisão aberta, nós escolhemos 3 principais canais de televisão de Moçambique. Estou a falar da televisão de Moçambique, estou a falar da televisão Miramar e da STV, para nós podermos perceber a quantos anda a questão da produção de conteúdo nesses 3 canais. E esse gráfico nos mostra que, em termos de quantidade, aqui estamos a falar de quantidade de programas, nós podemos verificar que a televisão de Moçambique é aquela que tem maior quantidade de programas, ou seja, mais programas em termos numéricos. E depois nós teríamos, em segundo lugar, a STV e, finalmente, a Miramar é aquela que tem menos quantidade de programas. Em termos de origem, aqui estamos a falar de forma global. Uma das questões que nós temos levantado é se em Moçambique há mais produção interna, local, ou se há mais produção externa. No seu global, essas três televisões têm uma maior produção interna em relação à produção externa. Aí as percentagens já ilustram isso. 15 para a produção externa e 84 para a produção
interna. E aqui também já estamos a especificar, de forma, diferenciando cada televisão. A televisão de Moçambique teria, na contagem que nós fizemos, tinha 16 programas, 216 programas de origem interna, o que correspondia a 92,7%. Já a televisão Miramar tinha 40 programas, o que equivaleria à produção interna de cerca de 61%. E a STV teria 79%. Então, mais uma vez, ilustra aquilo que nós dissemos, que a televisão de Moçambique teria mais produção, mais quantidade de programa e também maior produção interna. Em 2009, quando nós fizemos a análise, a TVM tinha 65%, então incrementou de 65% para 92%. A televisão Miramar tinha 22%, naquela altura 22% de produção, e grande parte da sua produção, que era 78%, era de origem interna, e a STV também não fugia muito daquilo que era a realidade, por exemplo, da Miramar, que tinha 31%, que tinha 31% de produção local. Em termos de exibição, nós temos visto também os programas em direto subiram bastante. Nós temos cerca de 55% daquilo que é produção em direto, e sendo 44% de programas em diferido, ou seja, não em direto. E também percebemos que existia, por parte de alguns canais, ainda muitos programas repetidos, a repetição de programas. E nesse gráfico aqui nós apresentamos, em termos de predominância, quais são os... Existem desde programas de 5 minutos até programas de 180 minutos. E, entretanto, o que é mais predominante, grande parte dos programas, são programas de 60 minutos. Grande parte dos programas são de duração de 1 hora, mas existindo programas dessa variação toda. No caso da programação da televisão de Moçambique, nós encontramos onde há mais predominância de programas diversos, ao passo que nos outros canais nós encontramos onde encontramos mais programas com maior duração, ou seja, um programa que dura mais tempo. Em termos nós trouxemos aqui alguma diferenciação dos conteúdos em categorias. Nós temos dividido em várias outras categorias. Entretanto, agora, para esse objetivo, nós trouxemos aqui algumas. Estamos aí a observar programas informativos, programas de debate, programas variados, programa de cultura, aí cultura também associando todo o programa de entretenimento, o programas relacionados com educação, programa de saúde, programas religiosos, desporto e publicidade. E nós temos aí as percentagens. Como se pode observar, os programas de entretenimento são aqueles que mais são explorados pelas televisões. Ou seja, há maior tempo de antena reservado a programas mais de diversão. Isso até seria muito bom se esses programas de cultura fossem todos eles de produção local. Isso significaria que nós teríamos, a nossa televisão estaria a nos apresentar muito daquilo que seria do nosso vasto mosaico cultural, o que de fato seria bom.
mas isso não necessariamente isso significa que... Porque aí podemos somar tantas novelas que não são feitas em Moçambique e tantos outros programas que não são de produção local. Mas também teríamos aí o gênero informativo, também que aparece com destaque, para todos os canais. E a partir daí, a partir daquilo que nós observamos, nós podemos constatar, tal como eu fiz referência, que houve uma evolução desde 2009, quando nós começamos sistematicamente a fazer observação de conteúdos produzidos na área da televisão, mas ainda é um desafio, ainda constitui-se como um grande desafio para a televisão. Fiz menção à questão, por exemplo, das repetições, que muito ganharíamos se nós tivéssemos mais programas que não fossem repetições. Também, mesmo naquilo que é produção de conteúdo nacional, há muitos programas produzidos em estúdio. Isso não é mau, é bom, mas quanto mais nós tivéssemos produtos ficção, ou seja, será, em vários minisséries, séries, novelas, isso seria um grande ganho. Inclusive, seria aquilo que nós poderíamos mostrar ao mundo fora daquilo que seria a nossa realidade interna aqui moçambicana. Nós temos uma riqueza cultural que ainda precisa ser transformada em programas que poderiam nos trazer um grande ganho, seja em termos de turismo, seja em termos de conhecimento daquilo que é a nossa realidade. Assim como nós conhecemos, de alguma forma, a realidade brasileira, por causa, pode não ser, mas conhecemos muito do Brasil em função daquilo que são as novelas que nos são dados a ver na nossa televisão. Poderíamos também ser nós a mostrar aquilo que é a nossa realidade fora. E dá a sensação de que há uma grande preocupação por parte dos canais em programas que se invista menos e traga um retorno maior, né? Investir pouco, parece que não há essa tentativa de arriscar, fazer algumas coisas novas, trazer de novo tipo de programação que poderia, de alguma forma, dar maior visibilidade à nossa realidade. Apesar de que evoluímos bastante, porque a realidade que nós tínhamos há anos atrás não difere daquilo que nós temos atualmente. Entretanto, existe ainda um caminho longo a ser trilhado para que nós possamos, de fato, mostrar na nossa televisão grande parte daquilo que é a nossa realidade.